Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês. No nosso primeiro vídeo, que nós estamos tratando sobre viver em fé, nós vimos a indignação do profeta Abacuque e nós vimos que Deus disse a ele que o justo viveria pela fé. Nós vimos também o que era fé e o primeiro aspecto do que é fé. E agora, no vídeo de hoje, nós daremos continuidade ao nosso estudo e passaremos então a ministrar sobre o segundo aspecto da fé, que é a demonstração clara de realidades não vistas. Em outras palavras, a fé é a demonstração clara ou a prova convincente de coisas que o olho não vê, mas que são reais e que se esperam. Como assim, você pode perguntar? Imagine que uma criança pergunte a você, como você sabe que o ar existe? Você nunca viu o ar, mas provavelmente responderia essa criança citando as provas de que ele existe. Você falaria sobre a respiração, sobre os efeitos do vento e assim por diante. Então, quando as provas que você dá convencem a criança, ela aceita que o ar existe, mesmo sem poder enxergar. O mesmo acontece com a fé. Ela precisa ser baseada em provas concretas e ela é demonstrada pela forma como nós vivemos, pelas obras que nós realizamos, como está escrito em Tiago 2, 14 a 18. Vamos ver. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a fé, como nós vimos aqui neste texto, ela é demonstrada da maneira como nós vivemos. Porque a nossa vida diária demonstra a fé que nós temos. A fé, meus irmãos, ela não é estática, mas ela pode crescer, como nós vemos lá no livro de 2 Tessalonicenses 1:3, que diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Aqui Paulo, está dizendo à igreja de Tessalônica que a fé deles crescia. E se Paulo diz que a fé deles crescia, é porque também a nossa fé pode crescer, como também a nossa fé pode não crescer. Mas para que a nossa fé cresça, nós precisamos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Nós precisamos nos dedicar à oração, ao jejum, à leitura da palavra, à meditação, mas principalmente ouvirmos ministrações e pregações, como nós vemos lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então você também pode ter uma fé crescente e inabalável. Para isso, você precisa fazer justamente aquilo que nós mencionamos anteriormente. Ou seja, quanto mais você se dedicar à oração, quanto mais você se dedicar ao jejum, à palavra, à meditação, às pregações, mais fácil será produzir esse aspecto do fruto do Espírito Santo na sua vida. A nossa fé, ela precisa estar baseada em Deus. Como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, lá em João 14:1, quando disse, creiam em Deus, creiam também
em mim. A fé, portanto, não deve ser baseada no que nós vemos ou naquilo que nós sentimos. A fé deve ser fundamentada em Deus e na sua palavra. Em 2 Coríntios 5:7 diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Deus sabe o que nós não sabemos. Deus conhece o nosso futuro. Deus sabe o que nós precisamos. O juízo, as circunstâncias difíceis, elas virão sobre o mundo, como também virão sobre nós. Mas eu quero finalizar esta mensagem destes 2 vídeos que nós vimos, lembrando a cada um de vocês de um episódio ocorrido há muitos anos atrás, quando houve um grande tsunami na Ásia e atingiu vários países banhados pelo Oceano Índico. Enquanto estava ocorrendo o tsunami, alguns mergulhadores estavam observando o fundo do oceano. E no momento exato em que o tsunami ocorria, os mergulhadores perceberam uma única diferença: a ausência de peixes. E depois que eles saíram debaixo do oceano, que eles voltaram à superfície, eles olharam ao redor e viram que tudo estava destruído. E então eles souberam que aquele tsunami havia atingido vários países e causado a morte de mais de 1 milhão de pessoas. Mas eles ali, submersos embaixo da água, nada perceberam e nada aconteceu com eles. E você sabe por quê? Porque eles estavam submersos. E assim é comigo, assim é com você. Quando nós estamos submergindo, aprofundando o nosso relacionamento com Deus, crescendo mais no Senhor e nos aproximando muito mais de Deus, nós estamos num lugar seguro. E ainda que venham as circunstâncias difíceis, ainda que venha a destruição que assole inúmeras pessoas, como diz a palavra do Senhor, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos, nós não somos abalados. Por quê? Porque nós estamos seguros quando nós cremos em Senhor, quando nós vivemos com fé, porque a fé nos guarda e nos protege. O profeta Abacuque, ele reclamou com Deus. O profeta Abacuque, ele chorou diante do Senhor. O profeta Abacuque disse: Senhor, como você pode tolerar a impiedade dos injustos? Mas depois que Deus disse a ele que o justo viveria pela fé, depois que ele entendeu o significado de um relacionamento verdadeiro com Deus, ele escreveu um cântico que nós encontramos no livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 19, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me faz habitar nos lugares altos. O que aconteceu com o profeta é que ele entendeu que aquele que vive em fé está protegido. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa dedicar o seu coração e a sua vida a viver pela fé. As circunstâncias são adversas para o mundo e para cada um de nós, mas quando nós permanecermos crendo no Senhor e na sua palavra, Ele nos livra, porque Deus é fiel. Que Deus abençoe a cada um de vocês
e que a mão do Senhor esteja lhe guardando e lhe protegendo. Um grande abraço.